Começando pela Carolina. O que você acha, Carolina, que daqui para frente vai ser debatido ou até vai ser observado com relação a esse tema das emendas parlamentares? Mais uma vez, bom dia. Muito obrigada, Yasmin. Um ótimo dia para todos nós. Bom, essa discussão do orçamento é importante a gente voltar um pouquinho para entender, porque o fiel da balança aí, da independência e autonomia harmônica entre os três poderes, tem sido, de fato, a possibilidade de definir para onde e como será feito o gasto público, né? Então, se a gente fizer um recorte temporal para entender um pouquinho melhor esse assunto, a gente volta lá para 2015, onde a gente tinha um poder executivo super fortalecido, com bastante poder sobre o orçamento público, e aí por uma série de razões que, inclusive, culminaram com o impeachment da ex-presidente Dilma, o Congresso conseguiu aprovar a famosa impositividade das emendas parlamentares individuais ao orçamento, que são aquelas negociadas por cada um dos congressistas junto ao relator do orçamento, que é votado no Congresso. Então, a partir daí, a gente começa a ver a balança tendendo, passando do executivo e indo para o legislativo. Lá em 2019, o Congresso ainda aprova uma nova alteração que agora torna impositiva também as emendas de bancadas estaduais. Além disso, eles também aprovaram em 2019 essa nova modalidade de pagamento que você falou, que é a emenda PIX, que nada mais é do que a transferência direto para o município e para os estados. Isso dificulta bastante a rastreabilidade do dinheiro, né? Entender de onde ele sai e para onde ele vai. E por isso gerou bastante discussão, né? Inclusive uma discussão no próprio Supremo Tribunal Federal. E por conta dessas discussões, o Congresso, mesmo antes do Supremo acabar definindo pela inconstitucionalidade, aprovou uma alteração no seu regimento para alterar algumas regras nessa transferência e trazer um pouco de transparência. Mas isso não foi suficiente, né? E agora, em 2024, existe um novo questionamento no STF, né, com relação à transparência dessas emendas, do repasse desses recursos, e a gente precisa entender também esse novo questionamento que ocorre com o pano de fundo da discussão que a gente vem tendo aqui sobre o congelamento de gastos, né, que afetou não só os ministérios, mas também as emendas parlamentares. Então, o ministro do STF deu uma decisão agora essa semana para impor uma série de regras de transparência para esse repasse e também a auditoria, né, dessa relação aí pelo TCU e a CGU, sob pena de que esses pagamentos não sejam feitos, né? Então a gente precisa acompanhar essa discussão, é interessante ver o Supremo entrando de uma forma mais enérgica nesse cabo de força aí entre executivo e legislativo, porém, a realidade que a gente tem hoje é de um Congresso extremamente fortalecido, inclusive o Congresso já mandou avisar ao STF que com relação às emendas individuais, todas as informações já foram prestadas e que quanto às emendas de bancadas e de comissões, mandou avisar que não tem como ser feito. Então vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Recado dado, né, Alessandra? Vinda do Congresso Nacional. A gente está num cenário de que a gente sabia que a instabilidade ia reinar e o debate ali entre os poderes, nada além do previsto, né? Pois é, bom dia, Yasmin, bom dia a todos, Carol. Pois é, assim, escutando a Carol falar, é isso mesmo, né? A gente vê um Congresso super fortalecido, então com poder realmente, né, de agenda e de colocar aí seus desejos, mas quando a gente pensa do ponto de vista, né, de alocação dos recursos públicos, esse é o pior desenho possível, né? A gente já tem uma situação de orçamento, inclusive como a gente tem discutido aqui nos últimos Visões, né? Uma discussão de orçamento público super difícil, né? Um orçamento que está sendo difícil de ser fechado, ou seja, de sair do negativo. Então, assim, o uso do dinheiro público, ele precisa ser muito bem pensado, né? Ou seja, dado que a gente tem uma restrição muito grande, onde esse dinheiro público é melhor aplicado? Onde ele traz mais resultado? E com essa total falta de transparência e, obviamente, objetivos políticos no uso da emenda, a gente chega num desenho aí
muitas vezes muito ruim da utilização do dinheiro público. Esse dinheiro público poderia ser muito melhor utilizado. Mas é isso que a Carol bem colocou, a gente está num cenário de muita força do legislativo perante aí todos os poderes e dificulta a gente caminhar para o que seria realmente boas práticas de orçamento e boas práticas de utilização do dinheiro público. E num cenário, né, que o tema fiscal segue sendo super sensível, né, a gente tem comentado aqui também uma boa parte da aversão ao risco em relação à economia brasileira nas últimas semanas tem a ver com o fiscal, essa dificuldade do governo fechar as contas. Então, esse é um tipo de movimento que realmente não ajuda nessa seara, e obviamente que os efeitos, pensando em termos de mercado e chegando na vida das pessoas e das empresas, está aí, né? Esse efeito, que é um efeito ruim de percepção de risco mais alta, isso afeta preço de ativos, afeta câmbio, afeta a bolsa, afeta juros futuros. Então, na prática, isso chega para as pessoas e para as empresas, via inflação mais alta, juros mais altos, economia mais deprimida. Então, a gente fica realmente num cenário bastante complicado. E aí você traz, Alessandra, essa questão envolvendo as contas públicas e todo esse cenário fiscal que é um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, uma preocupação do Palácio do Planalto e que depende muito do Congresso Nacional, me lembrou a questão da desoneração da folha de pagamentos, porque é um tema ali pertinente que tem que ser resolvido dentro do Congresso Nacional, encontrar alternativas para essa desoneração, mas pelo menos a princípio esse é o assunto que vai ficar para depois. Eles ainda não conseguiram chegar a um bom termo para saber de onde vamos compensar, como vamos compensar a desoneração. E é um assunto importante, né, Carol? É um assunto que precisa também ser debatido e solucionado, porque vai refletir nas contas públicas, né? Exatamente. A desoneração da folha de 17 setores seria um incentivo que foi criado para ser temporário. No entanto, ele já foi prorrogado diversas vezes. Essa prorrogação ocorreu também no ano passado, né? O Congresso aprovou a prorrogação desse incentivo. O Poder Executivo, o governo, vetou essa prorrogação. O Congresso foi lá e derrubou esse veto, né? Mais um cabo de força aí entre Executivo e Legislativo. Acontece que nos primeiros dias desse ano de 2024, o governo mandou uma medida provisória para o Congresso, tentando mais uma vez reonerar esses 17 setores, o que gerou um clima tensíssimo, né, com os parlamentares. Foi tão tenso que acabou com que o governo abrisse mão da medida provisória, que tem um trâmite, né, no Congresso mais acelerado, e aí tentou resolver essa situação através de um projeto de lei, enviou em fevereiro um projeto de lei para a Câmara, com urgência constitucional, né, teria uma tramitação célere, mas não tão célere quanto a medida provisória. Tentou-se chegar num acordo, não foi possível. Em abril, o governo acabou tendo que retirar essa urgência constitucional. No entanto, acionou mais uma vez aí o STF para tentar ajudar na conciliação com o Legislativo. Nessa oportunidade, né, de acionamento do STF, o Supremo definiu um prazo de 19 de julho para que Executivo e Legislativo chegassem a um consenso. Mas chegou dia 19 de julho, esse consenso não foi possível mais uma vez, esse prazo foi prorrogado para o dia 11 de setembro. Tivemos ontem, né, com o retorno aí do recesso parlamentar, este projeto que hoje está sendo discutido numa versão do Senado Federal, é um projeto que é do senador Efraim, que está com a relatoria do Jacques Wagner, que é o líder do governo. Porém, ontem também não foi possível chegar nesse acordo e houve um novo adiamento, né? Eles têm até dia 11 de setembro, conforme a decisão do Supremo, mas ontem tentaram avançar, não foi possível, e há uma expectativa de que possa estar na pauta novamente na semana que vem, e aí na quinta-feira que vem a gente pode trazer aqui a novidade se eles conseguiram ou se adiaram novamente a definição sobre esse tema. Enquanto isso, Alessandra, a gente fica nessa especulação, porque o assunto é pertinente, né? Justamente, Yasmin, nessa dificuldade do governo tentar fechar as contas, essa é uma medida que tem muito impacto, né? O Executivo, o Ministério da Fazenda,
estima um efeito de cerca de 25 bilhões da desoneração desses 17 setores e de municípios de menor porte que têm também a sua alíquota de contribuição previdenciária reduzida. Então, é um efeito muito expressivo nas contas públicas brasileiras. E aí a gente vê, né, que nessa negociação entre executivo e legislativo, é difícil achar compensação. É realmente muito difícil, né? E então o cobertor é curto. Então, por isso que eu acho que ainda vai dar muito pano para manga. Mas, em termos de direção da medida, na nossa avaliação, a agenda do Ministério da Fazenda está na direção correta. Essa é um tipo de medida que os efeitos em termos de geração de emprego e tudo mais são muito questionáveis. É uma medida que custa muito caro para muito pouco em termos de geração de emprego, desde o que já foi prometido desde 2011. Então, a gente volta para aquela questão de alocação eficiente dos recursos públicos. E esse tipo de medida não parece ser uma alocação eficiente, mas a gente vê que a batalha aí está dura, porque, de fato, o cobertor é curto. E o ponto, né, Yasmin, quando a gente pensa aqui mais na evolução dos mercados financeiros e como isso chega na vida das famílias e das empresas, ou seja, na economia mesmo, é isso, quanto mais difícil fechar as contas, maior essa percepção de risco que eu comentei, isso afeta ativos, isso afeta a confiança. Então, na prática, isso vai afetando negativamente a economia e, consequentemente, famílias e empresas, né? Então, é um elemento super delicado do nosso cenário agora de curto prazo. Você fala dessa questão, Alessandra, de reações, de impactos, aí me veio na cabeça aqui também, a gente trata desses assuntos, bate uma pautinha aqui do que vai tratar no Visões, mas também tem aquela questão, você falando, me veio a questão do dólar, as reações do mercado, essa questão, você avalia, vou começar agora pela Alessandra, para ela emendar no raciocínio que eu acho que tem tudo a ver. Você avalia que dá para acomodar, o mercado vai conseguir se acomodar após essa queda, essas oscilações do dólar, dá para ter uma estabilidade, o mercado já está se projetando por conta de todas essas mudanças no dólar e como isso, Alessandra, falando de uma forma direta, influencia na vida da gente, cidadão comum. Pois é, Yasmin. A gente viu semanas aí muito tensas, né? Inclusive, se a gente pegar aqui a última semana dos mercados financeiros, e essa tensão, ela tem elementos externos e os nossos aqui domésticos, né? O nosso quinhão doméstico, como eu digo. De elementos externos, essa piora de percepção tem muito a ver com Estados Unidos e Japão. Estados Unidos, que cresceu um medo de recessão da economia americana, ou seja, uma desaceleração muito forte da atividade econômica por lá. Então, isso deixou os agentes aí muito preocupados em relação à evolução da economia. E quando isso acontece, tem um movimento que chama de fuga, né, para a qualidade, os investimentos buscando ativos mais seguros, de maior qualidade, e aí fogem de ativos mais arriscados, como ativos brasileiros, né, de economias emergentes. Então, isso nos afetou, como também o que está acontecendo no Japão. A gente tem uma discussão lá que ocorreu nesses últimos dias da possibilidade de aumento mais agressivo de juros pelo Japão, o que não estava sendo esperado, e isso gerou aí uma reversão das posições financeiras dos agentes, o que na prática também significa sair de ativos mais arriscados, como ativos brasileiros, né, e de países emergentes de forma geral. Então, esses foram os elementos aqui externos que nos afetaram, e do ponto de vista doméstico, acho que tem duas questões muito sensíveis. O fiscal, que a gente já bem tratou, e há uma dúvida em relação à transição no Banco Central. Com mudança de presidência e diretoria, né, ou membros da diretoria, como vai ser a operação do Banco Central. Então, ainda muitos elementos de dúvida, Yasmin, só para dizer que assim, ainda é difícil falar numa acomodação. A gente ainda deve ficar muito suscetível a essa volatilidade. Câmbio chegando a bater 5,86, como aconteceu, e agora ter fechado ontem em 5,62. Então, essa volatilidade deve ficar ainda presente nessas próximas semanas. E como isso nos afeta? Quando bate em câmbio, por exemplo, né, isso afeta a inflação pelos componentes importados que temos, né, de bens que importamos, como também
alimentos, commodities, que tem referência em preço internacional. Então, acho que o efeito mais direto é vir inflação. E inflação subindo, isso coloca o Banco Central numa posição delicada, que tem que sustentar juros altos por aqui. Juro alto é crédito mais caro para famílias e para empresas. Então, isso limita decisões de consumo e investimento, o que significa que bate na economia, ou seja, esfria a economia. Esfriando a economia, bate em emprego, bate em renda, e aí a gente tem esse ciclo, que é um ciclo mais complicado. Carol, traga sua complementação e contribuição sobre esse assunto também. Eu acho interessante, Yasmin, que o Congresso, né, diferentemente, né, do Executivo, ele não sente essa pressão do mercado, né? Isso Uhum. dificulta bastante, porque ele faz parte da solução do problema, né? Então, é interessante, né, acompanhar que fica o Executivo realmente na berlinda, tentando segurar os pratinhos aí para resolver o problema. E a gente precisaria, né, de um Congresso mais sensível a essa questão, o que de forma efetiva não deve acontecer, principalmente num ano de eleições municipais, né, em que os congressistas estão bem preocupados em agradar o seu eleitorado, por ser uma pauta tensa, né, uma pauta que vai desagradar alguém, é o tipo de assunto que não tem como, alguém vai ficar desagradado, então o Congresso acaba não participando de forma mais efetiva das possibilidades de solução desse problema.